Olá, queridos irmãos e irmãs. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você carregue no coração uma dor silenciosa ao ver seus filhos sofrendo com situações que não consegue explicar. Talvez você tenha notado portas fechadas, dificuldades que se repetem, doenças sem causa aparente ou até mesmo injustiças que se levantam contra aqueles que mais ama. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho para proteger seus filhos e sente que algo maior precisa ser quebrado. Hoje eu te digo, chegou o momento de cortar toda a maldição oculta que tenta aprisionar o futuro do seu filho. Há um poder que nenhuma obra das trevas resiste, uma proteção que nunca falha, uma vitória que não pode ser anulada. Esse poder está no preciosíssimo sangue de Cristo. É sob essa verdade que nos unimos hoje em fé para consagrar cada filho, cada filha e cada geração da nossa casa ao sangue santo de Jesus. Porque não existe maldição, praga, inveja ou obra oculta que resista ao sangue derramado naquela cruz. Seja muito bem-vindo ao canal Súplica Sagrada. Aqui não rezamos por costume, rezamos por milagres. Milagres que quebram correntes, que desfazem maldições e que blindam os nossos filhos contra toda a seta do inimigo. Se esta é a sua primeira vez aqui, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esta oração com outros pais que também precisam ver seus filhos livres. E antes de continuar, escreva nos comentários com toda a autoridade espiritual: consagro meus filhos ao sangue de Cristo e toda a maldição será quebrada. Esta oração não é apenas uma súplica, é uma batalha espiritual. É um escudo levantado diante de Deus em favor dos seus filhos. Hoje você vai declarar em voz alta que nenhum mal oculto terá poder sobre eles, porque estarão cobertos pelo sangue santo, precioso e libertador de Cristo. Hoje é o dia de entregar seus filhos ao sangue de Jesus, e essa consagração pode mudar o destino de toda a sua família. Vamos clamar com a alma, com autoridade e com lágrimas se for preciso, porque quando um pai ou uma mãe ora, o céu inteiro se move. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti em oração e apresento o nome de cada um dos meus filhos. Um por um, eu os entrego diante do Teu altar, pedindo que o Teu preciosíssimo sangue os cubra por inteiro, da cabeça aos pés, protegendo a mente, o coração, o corpo e o espírito. Eu clamo que hoje seja o dia em que toda maldição oculta seja cortada, todo laço invisível seja quebrado, e todo peso espiritual que atrapalha o futuro deles seja arrancado pela raiz. Tu conheces, Senhor, as batalhas que eles enfrentam. Tu sabes dos medos que eles carregam, das setas que tentam atingi-los e dos perigos que rondam os seus caminhos. E é por isso que eu levanto a minha voz para declarar que o sangue santo de Cristo é escudo, é fortaleza, é libertação. Ó sangue redentor de Jesus, eu coloco diante de Ti cada palavra negativa que já foi lançada contra os meus filhos. Palavras ditas em momentos de raiva, palavras proferidas com inveja, palavras que carregavam maldição. Eu creio que o Teu sangue precioso tem poder para apagar todas essas sentenças, para anular decretos de derrota, para transformar maldição em bênção. Que toda palavra de queda seja transformada em vitória. Que toda sentença de fracasso seja substituída por prosperidade. Que toda marca de desprezo seja transformada em honra. Que os meus filhos sejam livres do peso dessas vozes malignas e que o futuro deles seja escrito pelas Tuas mãos e não pelas palavras malditas que o inimigo tentou usar. Senhor Jesus Cristo, eu clamo também contra todas as correntes espirituais que foram erguidas em silêncio contra a minha família. Se houve pactos feitos nas gerações passadas,
Se existiram práticas ocultas que abriram brechas para o mal, se alguém desejou ou planejou destruir o futuro dos meus filhos, eu clamo que o teu preciosíssimo sangue desça agora como espada afiada e corte todas essas correntes, que cada nó seja desfeito, que cada cadeia seja despedaçada, que cada prisão espiritual seja destruída diante da cruz. Que nada permaneça escondido, que nada continue oculto, que nenhuma obra das trevas tenha autoridade sobre os meus filhos, porque eles estão consagrados ao sangue santo e libertador de Cristo. Ó preciosíssimo sangue de Jesus, eu clamo que cada maldição hereditária seja agora quebrada. Se há padrões de fracasso que se repetem na minha família, se há doenças que se arrastam de geração em geração, se há dores emocionais que tentam se perpetuar nos meus filhos, que tudo isso seja anulado. Que nenhuma herança de derrota continue pesando, que nenhuma corrente do passado consiga prender o futuro dos meus filhos, que eles sejam livres para viver uma nova história, selada pelo teu sangue precioso, marcada pela vitória que vem somente de ti. Senhor Jesus, eu consagro os pensamentos e emoções dos meus filhos ao poder do teu sangue santo. Muitas vezes, Senhor, o inimigo tenta lançar sobre eles sentimentos de incapacidade, dúvidas sobre si mesmos, medo do futuro, ansiedade que os sufoca e os impede de sonhar. Mas eu declaro que o sangue precioso de Cristo lava a mente deles, arranca pela raiz todo o pensamento de derrota e enche o coração deles de esperança. Que a confiança substitua o medo, que a fé tome o lugar da dúvida, que a coragem vença a insegurança. Que cada um dos meus filhos saiba que está debaixo do teu sangue santo e que nenhum mal oculto poderá determinar o futuro deles. Ó sangue redentor de Cristo, cobre também os passos que os meus filhos dão. Cada lugar por onde andam, cada ambiente em que estão, cada caminho que percorrem, eu peço que sejam consagrados ao teu sangue precioso. Que nenhuma emboscada os atinja, que nenhuma cilada se concretize, que nenhuma armadilha do inimigo tenha sucesso. Que os pés deles sejam guardados, que as estradas sejam iluminadas, que cada passo esteja selado pela tua proteção. Que o sangue santo de Jesus vá sempre à frente, abrindo as portas certas, fechando as erradas, livrando-os das escolhas que trariam dor e guiando-os para os caminhos que trarão bênção. Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de ti também o sono dos meus filhos, porque sei que muitas vezes os ataques do inimigo acontecem no silêncio da noite. Eu clamo que o teu sangue precioso cubra o descanso deles, que os sonhos sejam protegidos, que as noites sejam tranquilas, que nenhuma perturbação, nenhum pesadelo, nenhuma presença maligna tenha acesso a eles, que eles repousem em paz, que o sono seja restaurador, que o coração seja sereno, porque o teu sangue santo vigia cada minuto da noite. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre ainda o coração dos meus filhos contra as investidas de amizades falsas, contra relacionamentos destrutivos, contra influências malignas, que eles não se deixem enganar por palavras doces que escondem intenções perversas, que não se enredem em laços de pessoas invejosas, que não sejam usados como instrumentos de maldade. Que o teu sangue santo afaste quem vem com máscara de bondade, mas carrega no coração desejo de destruição. Que apenas amizades verdadeiras, pessoas de luz, relacionamentos saudáveis permaneçam ao redor deles, porque estão debaixo da tua proteção. Senhor Jesus, eu clamo que hoje seja o dia da libertação definitiva. Que as correntes que ainda tentavam se manter caiam por terra, que as maldições ocultas sejam dissolvidas, que o futuro dos meus filhos seja completamente guardado pelo poder do teu sangue precioso, que eles sejam livres para crescer, para sonhar, para conquistar e para viver de acordo com os planos que tu já escreveste para eles.
Senhor Jesus Cristo, eu continuo apresentando os meus filhos diante de Ti, suplicando que o Teu preciosíssimo sangue os cubra contra toda inveja que se levanta como sombra para tentar apagar a luz deles. Tu sabes, Senhor, quantas vezes um sorriso foi apenas fachada, quantas vezes mãos estendidas escondiam malícia, quantas vezes palavras doces carregavam veneno de ciúme e desejo de destruição. Mas eu clamo que o sangue santo de Jesus seja escudo impenetrável contra o olhar invejoso, contra a palavra maldita, contra a energia negativa que tenta cercá-los. Que toda inveja se transforme em impotência diante do Teu poder, que nenhuma intenção de mal prospere, que cada olhar lançado seja desfeito e devolvido ao nada pelo poder do Teu sangue precioso. Ó sangue redentor de Cristo, cobre o coração dos meus filhos, para que não sejam abalados pelas perseguições que surgem sem motivo. Quantas vezes, Senhor, a injustiça se levanta contra os inocentes, quantas vezes pessoas mal intencionadas se juntam para ferir, quantas vezes meus filhos foram alvos de acusações falsas e de ataques silenciosos. Eu clamo que o Teu sangue santo cale as vozes que difamam, que desarme as mãos que perseguem, que derrube as muralhas erguidas contra eles. Que cada perseguição se torne oportunidade de vitória, que cada acusação seja anulada, que cada armadilha se volte contra os próprios perseguidores. Senhor Jesus, eu peço também que o Teu sangue precioso cubra a mente dos meus filhos, porque o inimigo muitas vezes lança dardos invisíveis que tentam roubar a confiança e destruir a fé. Palavras de desânimo, pensamentos de incapacidade, vozes de derrota que ecoam na mente. Mas eu clamo que o sangue santo de Cristo apague cada uma dessas mentiras, que arranque pela raiz todo o sentimento de fracasso, que substitua o medo pela coragem, a dúvida pela fé, a fraqueza pela força. Que a mente dos meus filhos seja lugar consagrado, cheio de paz, cheio de esperança e protegido pelo Teu sangue precioso. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre também os passos dos meus filhos quando saem de casa, porque sei que muitos ataques acontecem em caminhos desconhecidos. Que o inimigo não encontre brecha, que nenhuma emboscada se concretize, que nenhuma cilada alcance sucesso. Que o sangue santo vá à frente, limpando os caminhos, fechando as portas erradas, derrubando barreiras e desfazendo laços escondidos. Que eles sejam guardados em cada ida e em cada volta, protegidos em cada estrada, blindados em cada decisão. Senhor Jesus Cristo, eu suplico ainda que o Teu sangue precioso cubra o sono dos meus filhos, porque até nos momentos de descanso, o inimigo tenta lançar perturbações, medos e pesadelos. Eu clamo que as noites deles sejam seladas pelo Teu sangue santo, que cada sonho seja guardado, que cada madrugada seja tranquila, que nenhuma presença oculta se aproxime, que o descanso seja completo, que o corpo seja restaurado, que a mente seja renovada, que eles acordem cada manhã com a certeza de que estão protegidos e cobertos pelo poder do Teu sangue precioso. Ó sangue redentor de Cristo, cobre ainda as amizades e companhias dos meus filhos. Que eles não sejam laçados por pessoas invejosas, que não sejam usados por falsos amigos, que não sejam manipulados por quem deseja o mal. Que o Teu sangue santo afaste cada pessoa de intenção maligna, que revele quem não deve permanecer, que proteja contra traições e enganos. Que apenas os amigos verdadeiros, as pessoas de caráter, os que trazem paz e luz, permaneçam ao lado deles. Que cada relação seja limpa, sincera, saudável e edificada sob a Tua proteção. Senhor Jesus Cristo, eu apresento ainda os lugares onde os meus filhos estão presentes diariamente: escolas, trabalhos, ambientes sociais. Quantos desses lugares são carregados de inveja,
de competição desleal, de perseguições injustas. Mas eu clamo que o sangue santo de Cristo transforme esses ambientes, que dissipe toda sombra, que desfaça toda trama oculta, que quebre toda rede de maldade. Que esses lugares se tornem espaços de aprendizado, de crescimento, de bênção. Que os meus filhos brilhem com a tua luz e que nenhuma inveja consiga apagar o que tu mesmo colocaste neles. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre também a boca dos invejosos e perseguidores, para que nenhuma palavra lançada tenha poder. Que cada maldição pronunciada se quebre antes de tocar nos meus filhos, que cada insulto se cale diante da tua autoridade, que cada tentativa de destruição seja anulada pelo poder da cruz, que os meus filhos vivam livres da palavra maldita, livres das línguas que ferem, livres da inveja que corrói. Que apenas as tuas promessas permaneçam, que apenas a tua verdade prevaleça, que apenas o teu sangue santo fale mais alto. Senhor Jesus Cristo, eu clamo também pelo olhar interior dos meus filhos, porque sei que muitas vezes a inveja e a perseguição podem gerar insegurança e dúvidas dentro deles. Eu peço que o teu preciosíssimo sangue lave cada sentimento de inferioridade, cada comparação injusta, cada marca que o inimigo tentou deixar por meio da rejeição. Que eles não carreguem complexos que não vêm de ti, que não sintam medo de se destacar, que não deixem de viver seus sonhos por causa da inveja dos outros. Que o teu sangue santo fortaleça sua identidade e os faça caminhar com confiança e dignidade. Ó sangue redentor de Cristo, eu peço que os meus filhos sejam guardados contra armadilhas silenciosas, aquelas que parecem pequenas, mas escondem grandes perigos. Muitas vezes a inveja se manifesta em conselhos falsos, em portas que se fecham de propósito, em situações que tentam desviá-los do caminho certo. Que o teu sangue precioso desfaça cada uma dessas ciladas, que revele o engano antes que se concretize, que ilumine os olhos deles para enxergar o que está escondido, que nada se mantenha oculto, que nenhuma estratégia do inimigo tenha sucesso, porque o teu sangue santo está cobrindo cada detalhe da vida deles. Senhor Jesus Cristo, ainda que os invejosos se multipliquem, ainda que os perseguidores se levantem, ainda que as forças invisíveis tentem se aproximar, meus filhos estão marcados pelo teu sangue precioso. Que eles caminhem em segurança, que avancem sem medo, que vivam em paz, porque o teu sangue santo é muralha que nenhum inimigo pode atravessar, é escudo que nenhuma seta pode furar, é proteção eterna que garante vitória sobre toda inveja e perseguição. Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de ti a linhagem da minha família e consagro ao teu preciosíssimo sangue cada herança que tenta se repetir no futuro dos meus filhos. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes existem correntes invisíveis que atravessam gerações, doenças que se repetem sem explicação, fracassos que se arrastam como um peso, padrões de miséria, divisões familiares, vícios e tristezas que parecem nunca terminar. Mas hoje eu clamo com toda a autoridade que vem da cruz, que o teu sangue santo corte agora toda a maldição hereditária, que quebre cada corrente oculta e que liberte definitivamente os meus filhos dessas prisões espirituais. Ó sangue redentor de Cristo, eu coloco diante de ti cada escolha errada, feita nas gerações passadas, cada aliança com aquilo que não vinha de ti, cada pacto oculto que abriu portas para o inimigo agir. Eu não aceito que os meus filhos carreguem pesos que não são deles, que repitam erros que não cometeram, que vivam prisões que não escolheram. Eu clamo que o teu sangue precioso apague esses decretos, que dissolva esses pactos, que feche essas portas abertas e que coloque sobre eles apenas a tua marca, o selo do sangue santo que garante liberdade e vitória.
Senhor Jesus Cristo, eu peço que o teu sangue precioso purifique até mesmo as raízes espirituais da nossa família. Que toda palavra maldita pronunciada no passado seja apagada. Que toda sentença de derrota seja anulada. Que toda marca de destruição seja cancelada. Que a partir de hoje os meus filhos recebam apenas herança de bênção. Que não sejam mais afetados por pragas familiares. Que não sofram com doenças ou tristezas que não lhes pertencem. Que eles sejam livres para viver um futuro pleno, marcado pela vitória do teu sangue santo. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre o coração dos meus filhos para que eles nunca se sintam destinados ao fracasso, para que nunca pensem que são prisioneiros das histórias antigas, para que nunca aceitem como normal aquilo que não vem de ti. Que o teu sangue santo lhes dê a clareza de que são libertos, que são amados, que têm um futuro novo e cheio de esperança. Que cada pensamento de derrota seja substituído por confiança, que cada medo seja trocado pela coragem, que cada sombra seja apagada pela luz do teu sangue precioso. Senhor Jesus, eu coloco também diante de ti a saúde dos meus filhos. Se houver doenças que se repetiram de geração em geração, eu clamo que o teu sangue santo corte essa corrente agora. Que os corpos deles sejam fortes, que cada célula seja restaurada, que cada herança de enfermidade seja anulada. Que eles não carreguem marcas de doenças do passado, que sejam livres para viver com saúde plena, porque o teu sangue precioso tem poder para curar e restaurar. Ó sangue poderoso de Cristo, eu clamo ainda contra os ciclos de miséria que tentam se arrastar por famílias inteiras. Se houve gerações marcadas pela escassez, se houve pobreza que se repetiu como maldição, eu peço que tudo isso seja quebrado agora. Que os meus filhos não vivam debaixo desse peso, que não sejam presos pela falta, que não repitam os mesmos padrões de derrota financeira. Que o teu sangue santo abra os caminhos da prosperidade, que multiplique o fruto do trabalho deles, que faça florescer tudo o que tocarem, porque estão guardados pelo teu sangue precioso. Senhor Jesus Cristo, eu clamo contra as divisões familiares que se repetem de geração em geração, contra brigas que nunca cessam, contra laços que se quebraram no passado e continuam ferindo até hoje. Eu peço que o teu sangue santo traga reconciliação, traga paz, traga unidade. Que os meus filhos não vivam essas mesmas dores, que não repitam esses conflitos, que não sejam marcados por divisões. Que a vida deles seja construída em amor, em respeito e em comunhão, porque o teu sangue precioso une o que estava dividido. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre ainda os sonhos que os meus filhos carregam, porque sei que muitas vezes maldições hereditárias tentam sufocar até mesmo os projetos mais simples. Mas eu declaro que cada sonho deles florescerá, que cada plano prosperará, que cada objetivo será alcançado. Que nada seja interrompido, que nada seja travado, que nada seja roubado. Que os sonhos deles sejam protegidos pelo teu sangue santo e que cada um se torne testemunho da tua fidelidade. Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante da tua presença o futuro dos meus filhos, cada passo que ainda darão, cada decisão que ainda tomarão, cada caminho que ainda percorrerão. Eu consagro tudo isso ao poder do teu preciosíssimo sangue, pedindo que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma obra das trevas tenha espaço em suas vidas. Que o amanhã deles esteja desde já selado pelo teu sangue santo, que cada área seja blindada, que cada detalhe esteja protegido, para que nada os desvie da rota que tu traçaste para eles. Ó sangue redentor de Cristo, cobre a saúde dos meus filhos, porque sem ela todo o futuro se torna pesado e limitado. Eu clamo que todo germe de enfermidade seja destruído, que toda herança de doença seja anulada, que toda seta de enfermidade
lançada contra eles seja desfeita. Que o teu sangue precioso purifique o corpo, fortaleça o sistema imunológico, renove as forças e dê vitalidade. Que nenhuma dor os acompanhe, que nenhuma enfermidade oculta prospere, que nenhum diagnóstico negativo tenha a última palavra. Que a saúde deles seja testemunho vivo de que o teu sangue santo cura e restaura. Senhor Jesus Cristo, eu apresento também a vida emocional dos meus filhos. Quantos jovens e crianças carregam ansiedades, medos, inseguranças que os prendem em silêncio. Mas eu clamo que o teu sangue precioso lave a mente e o coração deles, que arranque os medos, que quebre os grilhões da ansiedade, que cure as feridas da rejeição e que traga paz interior. Que eles cresçam confiantes, seguros e firmes em ti, sabendo que estão cobertos pelo teu sangue santo, que são amados pelo Pai, e que nada poderá separá-los desse amor. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre os relacionamentos que os meus filhos terão ao longo da vida. Que eles não sejam enganados por amizades falsas, que não sejam feridos por pessoas invejosas, que não sejam usados por quem traz intenções malignas. Que o teu sangue santo revele quem deve permanecer, que afaste quem traz destruição, que cele os laços de amor verdadeiro, de respeito e de fidelidade. Que cada amizade, cada namoro, cada casamento que vier seja protegido pelo teu sangue precioso, para que nada destrua a comunhão e para que nenhum laço seja quebrado pelas mãos do inimigo. Senhor Jesus Cristo, eu coloco também diante de ti o futuro financeiro e profissional dos meus filhos. Quantas vezes o inimigo tenta travar portas, bloquear oportunidades, destruir conquistas. Mas eu clamo que o teu sangue precioso vá à frente, abrindo as portas certas, multiplicando os talentos, prosperando o fruto do trabalho deles. Que eles nunca vivam debaixo de escassez, que não sejam escravos de dívidas, que não tenham os caminhos interrompidos por inveja ou armadilhas. Que tudo o que eles fizerem prospere, porque o sangue santo de Jesus está sobre as mãos deles, consagrando cada esforço, abençoando cada resultado. Ó sangue redentor de Cristo, cobre também os estudos e a vida acadêmica dos meus filhos. Que eles aprendam com facilidade, que tenham disciplina e foco, que encontrem bons mestres e oportunidades de crescimento. Que nada atrapalhe o desenvolvimento deles, que nenhuma distração os desvie, que nenhuma armadilha de fracasso se concretize. Que os estudos deles sejam consagrados ao teu sangue santo e que cada conhecimento adquirido seja usado para glorificar o teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu suplico ainda que o teu sangue precioso guarde os caminhos espirituais dos meus filhos, que eles nunca abandonem a fé, que nunca se afastem da tua presença, que nunca se rendam às tentações que o mundo oferece. Que o teu sangue santo seja muralha contra heresias, contra enganos, contra falsas doutrinas. Que a fé deles seja firme, que o coração seja constante, que a oração seja viva, que eles cresçam espiritualmente dia após dia, fortalecidos pela tua palavra e marcados pelo poder do teu sangue precioso. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre ainda os lugares por onde os meus filhos ainda irão passar. Que cada cidade, cada viagem, cada ambiente seja protegido. Que não haja acidentes, que não haja tragédias, que não haja ciladas. Que o teu sangue santo os guarde em cada trajeto, que seja barreira contra os perigos visíveis e invisíveis, que os leve e traga em segurança. Que os caminhos deles sejam sempre iluminados pela tua presença e selados pelo teu sangue precioso. Senhor Jesus Cristo, eu clamo que o teu preciosíssimo sangue esteja também sobre a boca dos meus filhos, para que toda palavra que saia de seus lábios seja fonte de vida e não de destruição. Que eles não sejam contaminados por conversas negativas,
que não repitam palavras malditas que escutaram, que não se deixem enredar por fofocas, murmurações ou mentiras, que o teu sangue santo consagre a fala deles, para que anunciem a verdade, para que espalhem esperança e para que sejam instrumentos de paz. Ó sangue redentor de Cristo, eu peço que os ouvidos dos meus filhos sejam selados pelo teu sangue precioso. Que eles não deem atenção às vozes de inveja, às palavras de desânimo, às insinuações de derrota. Que eles escutem somente o que edifica, que guardem no coração apenas os conselhos que vêm de ti, que saibam discernir o que é verdade e o que é engano. Que cada palavra maldita lançada contra eles seja anulada antes mesmo de penetrar em sua mente, porque o teu sangue santo é a barreira que os protege. Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de ti também os olhos dos meus filhos, porque sei que o inimigo tenta capturar a visão com imagens que destroem e distrações que desviam. Mas eu clamo que o teu sangue precioso purifique o olhar deles, para que vejam apenas o que traz luz, para que contemplem apenas o que edifica, para que seus olhos sejam janelas de esperança e não portas para o mal. Que o sangue santo os proteja das ilusões deste mundo e os mantenha sempre voltados para ti. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, cobre ainda as mãos dos meus filhos, porque são elas que construirão o futuro, que levantarão projetos, que sustentarão famílias, que trabalharão pelo sustento. Que nenhuma maldição impeça a prosperidade do trabalho deles, que nenhuma injustiça roube o fruto do esforço, que nenhuma porta se feche injustamente. Que o teu sangue santo multiplique tudo o que eles fizerem, que consagre cada tarefa, que transforme cada esforço em bênção e vitória. Senhor, eu suplico também que os pés dos meus filhos sejam selados pelo teu sangue precioso, que eles não caminhem em lugares de destruição, que não sejam atraídos por caminhos de perdição, que não se enredem em estradas de violência ou engano. Que o teu sangue santo os conduza por caminhos retos, iluminados, cheios de vida. Que cada passo seja guardado, que cada estrada seja limpa, que cada rota seja conduzida pela tua presença. Senhor Jesus Cristo, eu sigo de joelhos em clamor diante de ti, entregando completamente os meus filhos ao poder invencível do teu preciosíssimo sangue. Não quero deixar nenhuma área de suas vidas sem cobertura. Não quero permitir que nenhuma brecha seja usada pelo inimigo. Não aceito que nenhuma maldição presente ou futura tenha autoridade sobre eles. Eu os consagro inteiramente a ti, Senhor, pedindo que o teu sangue santo seja o selo eterno que marca, protege e guarda cada detalhe de suas existências. Ó sangue redentor de Cristo, eu peço que o teu sangue precioso envolva o espírito dos meus filhos, para que sejam sempre fortalecidos contra toda opressão invisível. Que nenhum peso espiritual os oprima, que nenhum jugo os aprisione, que nenhuma corrente os detenha. Que o teu sangue santo seja força interior, seja muralha contra as trevas, seja fortaleza contra o inimigo. Que eles jamais se sintam sozinhos nas batalhas, porque o sangue precioso de Cristo estará sempre sobre eles, lutando por eles, protegendo-os e sustentando-os em todos os dias da vida. Senhor Jesus, eu também coloco diante de ti a mente e as emoções dos meus filhos, pedindo que o teu sangue santo guarde os pensamentos, proteja os sentimentos e fortaleça as decisões. Que nenhuma mentira do inimigo seja capaz de se instalar. Que nenhum medo consiga dominá-los. Que nenhuma dúvida consiga aprisioná-los. Que o sangue precioso de Cristo os mantenha firmes na verdade, confiantes na vitória e corajosos diante das dificuldades. Que em cada batalha interna, em cada luta contra si mesmos, eles saiam vencedores, porque estão consagrados ao poder do teu sangue santo. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, eu peço ainda que o coração dos meus filhos
seja blindado contra toda flecha do inimigo. Que a inveja não os abale, que a rejeição não os destrua, que as feridas do passado não os impeçam de avançar. Que o teu sangue santo cure cada lembrança dolorosa, apague cada marca de sofrimento, restaure cada parte que foi ferida. Que o coração deles seja cheio de paz, transbordante de amor e fortalecido pela esperança. Que eles saibam que o futuro não será marcado pelas dores, mas pela vitória conquistada pelo teu sangue precioso. Senhor Jesus Cristo, eu apresento também os relacionamentos que os meus filhos viverão no decorrer da vida. Eu consagro ao teu sangue santo cada amizade, cada sociedade, cada namoro, cada casamento, cada parceria. Que nenhum laço seja envenenado pela inveja, que nenhuma relação seja contaminada pelo ciúme, que nenhum elo seja quebrado pelo ódio. Que cada pessoa que se aproxime deles seja filtrada pela tua presença e que apenas os relacionamentos vindos de ti floresçam. Que o sangue precioso de Cristo afaste toda a amizade falsa, todo companheiro traiçoeiro, todo laço que tenta destruir, e que mantenha apenas aqueles que edificam, fortalecem e abençoam. Ó sangue redentor de Cristo, eu clamo também pelo futuro material e profissional dos meus filhos. Eu não aceito que eles vivam debaixo de maldições financeiras, que carreguem ciclos de escassez, que sejam impedidos de prosperar. Eu peço que o teu sangue santo abra todas as portas que precisam ser abertas. Feche as que levam à ruína e multiplique os frutos do esforço deles. Que eles sejam reconhecidos pelos dons e talentos que tu colocaste em suas vidas, que alcancem posições de honra, que prosperem em tudo o que fizerem, porque o sangue precioso de Cristo consagra suas mãos para o trabalho e suas mentes para a realização. Senhor Jesus Cristo, eu consagro também os sonhos mais profundos dos meus filhos. Muitos deles talvez ainda não tenham sido revelados, mas tu sabes de cada plano que está no coração. Que o teu sangue santo proteja esses sonhos contra a inveja, contra as palavras negativas, contra os ataques do inimigo. Que nenhum projeto seja abortado, que nenhum plano seja destruído, que nenhum desejo justo seja roubado. Que cada sonho floresça, que cada meta seja alcançada, que cada promessa se cumpra, que a vida deles seja testemunho vivo do que o sangue precioso de Cristo pode fazer. Ó preciosíssimo sangue de Cristo, eu clamo também pelos filhos que ainda virão dos meus filhos, pelas próximas gerações que nascerão desta linhagem. Eu não aceito que maldições ocultas atravessem os tempos. Eu não aceito que correntes antigas tentem alcançar o futuro. Eu declaro que todas as gerações que virão já estão consagradas ao teu sangue santo, que serão livres, abençoadas e vitoriosas. Que não herdem prisões, mas bênçãos. Que não carreguem maldições, mas vitórias. Que não vivam debaixo de correntes, mas debaixo da liberdade que o sangue precioso de Cristo garante. Senhor Jesus Cristo, eu suplico que o teu preciosíssimo sangue esteja também sobre a voz dos meus filhos, para que eles proclamem bênçãos e não maldições, que declarem vitória e não derrota, que profiram palavras de esperança e não de destruição. Que o teu sangue santo seja filtro em cada palavra, para que elas tenham poder de edificar, de curar, de libertar e de transformar. Que eles se tornem instrumentos da tua verdade, trazendo luz onde houver trevas, paz onde houver discórdia e fé onde houver desânimo. Ó sangue redentor de Cristo, eu clamo ainda que os olhos espirituais dos meus filhos sejam abertos para discernirem o bem e o mal. Que não sejam enganados pelas aparências, que não caiam em armadilhas disfarçadas, que não se deixem seduzir por aquilo que parece bonito, mas esconde destruição. Que o teu sangue precioso lhes dê visão clara, discernimento profundo e sensibilidade para reconhecer a tua voz em todas as situações.
que em cada decisão, em cada passo, em cada escolha, eles estejam guiados pela Tua luz e guardados pelo Teu sangue santo. Senhor, eu descanso no Teu poder, porque sei que consagrar meus filhos ao Teu sangue santo é colocá-los no lugar mais seguro que existe. Não importa quais sejam as lutas, não importa quais sejam os inimigos, não importa quais sejam os desafios, nenhum mal poderá resistir ao poder do Teu sangue precioso. Sei que eles caminharão protegidos, que serão fortalecidos em cada batalha, que viverão guardados em cada detalhe. Porque não existe maldição, não existe escuridão, não existe corrente que seja maior do que o sangue santo de Jesus Cristo, que liberta, protege e consagra para sempre. Agora, com fé, rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, declare com fé nos comentários: consagro meus filhos ao sangue de Cristo e toda maldição está quebrada. Esse é o seu ato de fé, a sua declaração diante de Deus e contra todo o mal. Compartilhe esta oração com outras famílias que também precisam de libertação, porque cada corrente quebrada na vida de alguém se torna semente de vitória para muitas outras vidas. Inscreva-se no canal Súplica Sagrada, ative o sininho e caminhe conosco diariamente em oração, porque aqui não rezamos por costume, rezamos por milagres. E o milagre de hoje é a certeza de que seus filhos foram colocados sob a proteção do sangue santo de Jesus, que não falha, que não perde batalhas e que nunca será vencido. Creia, o futuro deles já está nas mãos de Deus e toda a maldição já caiu por terra. Amém.